Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Hoje vamos falar sobre descarbonização, net zero e compensação ambiental, que é um processo de redução de emissões de carbono na atmosfera, com o objetivo de alcançar uma economia global com redução de emissões para conseguir neutralidade climática através da transição energética. E quem está com a gente neste episódio para falar sobre isso é a Rejane Afonso. A Rejane é mãe, esposa, cristã e, além de tudo isso, também é engenheira química, engenheira de segurança do trabalho, mestre em meio ambiente urbano e industrial pela Universidade Federal do Paraná e Universität de Stuttgart, na Alemanha, e conta com mais de 20 anos de experiência na área de coprocessamento e meio ambiente, sendo considerada uma das maiores especialistas em coprocessamento e combustíveis alternativos da América Latina. Veja bem, pessoal. Acumulando trabalhos relacionados a desenvolvimento de novos resíduos e biomassas, descarbonização e net zero, no Brasil, na Alemanha, na Argentina, na Grécia, na Colômbia e na Bulgária. Que currículo, hein? Obrigada, Muito obrigada por você estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho, né, dessa informação. E parabéns, né, pelo currículo e pela toda a trajetória que você tem feito, né? É um processo, né? É um processo de muita... Ainda mais sendo mulher, né? A gente tem que... Nós somos de uma geração... Posso falar nós, Carol? Pode, nós somos uma geração que abriu porta, né? A gente abriu porta para essa geração aí chegar e ocupar os cargos que, né, que merecemos, que podemos e, né, e que estamos preparados aí preparadas, né, é muita fazer. Coragem, né? Porque geralmente é uma área muito mais masculina, né? Hoje ela está se transformando, ainda é, né? Ainda é. E você conseguir conquistar o teu espaço. A gente sabe que tudo é muito mais difícil, né? Mas mesmo assim... Os primeiros, né? Tudo é mais difícil, mas obrigada pelo convite, espero poder contribuir aí, né? Que o pessoal goste do tema, porque é um tema super atual, né? A parte de descarbonização. Falamos em abrir portas, esse tema bateu na porta e de forma, né, insistente, ele chegou. Não tem mais como a gente fugir, não é um futuro, né, até a gente está falando em 2030, 2050, mas assim, 2030, gente, é daqui 5 anos praticamente, né? 5 anos e meio. Então tem muita coisa para a gente fazer desses 5 anos, porque a mudança climática, ela chegou, né? Eu não sei, vou entregar nossa idade de novo, Carol. Mas eu lembro de eu ir para a escola, pequenininha assim, de manhã cedo, e tinha aquela geada enorme. Eu gostava de pisar, né, na geada, aquele barulhinho que fazia. Hoje a gente fala, esse ano quase não teve inverno, né? E esse calor que fez em Curitiba, na região, né? Todas essas ondas de calor. Ano passado também, eu estava na praia, passamos por um tornado. Eu nunca tinha visto e sentido isso na minha vida. Eu não me lembro disso quando eu era criança, né? Então, a mudança climática está se tornando comum, tá? Eu estava nos Estados Unidos, passei uma temporada lá no final do ano, comecinho desse ano também. E eles falaram que não era comum ter tornados e ciclones nesta época, naquela região. Né? Então, a mudança climática, infelizmente, ela chegou. Aqueles 2 graus que a gente tanto fala, eles já chegaram. Está acontecendo. Né? Está acontecendo. Está acontecendo. E se a gente não tomar as medidas para ontem, para um ano atrás, né? Não é... vamos avaliar para tomar medida em 2030. Isso vai se tornar assim, cada vez mais frequente e mais problemático para a nossa geração mesmo, para as futuras nem se fala. Né? Até a ideia 2030 é para a solução já ter chegado, Exatamente. Né? Não são as medidas. Exatamente. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria saber um pouquinho quem é a Rejane. Né? Você conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da tua história, de como você chegou até aqui, a empresa que você tem.
né? Eu sou da Monitor Engenharia, né? Eu sou engenheira química, conforme você comentou. Sempre quis eu sou muito empreendedora, assim, eu sempre quis algo para eu construir, para eu fazer, até não me levem a mal, assim, mas eu não serviria para ser funcionária pública, sabe? Eu admiro, inclusive, quem gosta dessa segurança, dessa rotina. Eu sempre fui do lado fora da rotina, da insegurança, sabe? Vamos fazer, vamos acontecer, vamos criar, né? E então eu fiz engenharia química, né, na Federal. Foi assim, é uma engenharia muito puxada, né, difícil. Então quem quer fazer engenharia química, pense bem, porque não é simples, não é fácil. Mas eu que eu diga. Eu que eu diga. Então a gente não, né? Então eu finalizei da engenharia e fui trabalhar numa cimenteira, na maior cimenteira do Brasil. Queria muito também, né? Na época, até do estágio, isso eu tenho que contar. Era só para rapazes, coisa que hoje em dia não existe, né? Tava lá o cartazinho Vaga lá, masculina. só para rapazes. E aí eu falei, não, eu queria muito fazer estágio lá. Eu falei, não, eu vou lá. E aí cheguei e falei assim, né, posso ficar na fila? Porque era tudo antigamente. Hoje a criançada acha graça da gente. Mas a gente ficava na fila com o currículo na mão. E aí o entrevistador, né, que virou meu chefe depois, ele falou assim, você não viu que era só para rapazes? Eu falei, vi. Ele falou, então, né, do tipo, o que você está fazendo aqui, né? Aqui? Eu falei, tem que carregar saco de cimento nas costas? Porque se tiver, realmente eu não aguento carregar. Agora, o resto, eu sou melhor que todos esses meninos que estão na fila aqui. E aí ele deu risada e falou assim, eu vou fazer entrevista com você, então, já que você veio aqui, para você não perder tempo. E aí, uns dias depois, ele me ligou, ele falou assim, Rejane, realmente, de todos que eu entrevistei, você era a melhor. Você vai ser a primeira mulher a trabalhar aqui na área de cimento, né? Porque é uma área muito masculina, não sei o quê. Mas aí eu fui me apaixonando pela área, gostei muito, passei daí no programa trainee, esse meu chefe que não me queria lá atrás, ele mesmo me indicou. E entrei nessa cimenteira e fiquei 15 anos trabalhando lá. E aí eu casei nesse meio tempo, morei fora do Brasil, voltei, enfim. Cresci muito profissionalmente. Fui a primeira gerente de fábrica mulher no Brasil em uma cimenteira. Isso foi em 2010. 2010, acho. Mas, Carol, a vida ela muda muito, né? E aí eu casei, tive minhas filhas, nasceu minha segunda filha nasceu com alergia alimentar, foi um período difícil, assim, como mãe, eu sofria muito, sabe? Então, eu vi que aquilo não fazia mais sentido eu trabalhar para o mundo corporativo, né? E aí eu conheci a Marília Tissot, que é a fundadora, né, da Monitor. A Monitor tem 32 anos de existência. E um dia a gente conversando, ela sempre brincava assim, o dia que você sair dessa cimenteira, você vem trabalhar comigo e tal. E aí foi em agosto isso, eu tive uma conversa com ela, agosto de 2014. Eu falei, Marília, eu não quero mais, sabe? Eu tô cansada, né? Eu até pedi a demissão, mas eles não quiseram me demitir, enfim. E aí eu saí, né, naquele ano, entrei na Monitor e como sócia e tal, e a gente juntas, né, nós levantamos aí a Monitor. A Monitor tinha um faturamento super pequeno na época, era uma empresa que estava de lado, assim, porque a Marília tinha outros negócios, e aí eu entrei realmente para tomar aquilo como meu, né. E nesse tempo da cimenteira, eu me especializei na área de coprocessamento, né, que é uma área já de descarbonização, ela já traz esse benefício lá atrás, que antes não era comentado, né, porque o benefício do coprocessamento lá atrás, o que era? Money, né? Ele trazia uma substituição térmica importante, você deixava de comprar um combustível, ganhava para queimar outra, uma coisa assim, que hoje em dia é até engraçado isso, porque isso não faz mais sentido nenhum. Como muda, né? Muda demais. É pouco tempo, né? Não é muito Exatamente. tempo Tá? Em 15 anos essas mudou, assim, sim. né? O preço de um resíduo era, sei lá, R$2.000 a tonelada na época. Eu passei por isso. O pessoal pode até achar que eu estou inventando, mas eu passei por resíduos que os geradores pagavam uma fortuna para destinar. E hoje, eu tenho um material aqui que é interessante, às vezes você quer comprar esse material meu, né? E, né, é um material que tem um poder calorífico bom e tal. Então, eu me especializei nisso. Aí saí, né, na Monitor, comecei a trabalhar com esses processos de coprocessamento, mas a Monitor em si, ela é uma consultoria ambiental ampla. Nós atendemos vários pilares, tanto o pilar florestal, né, nós temos engenheiros florestais que trabalham na parte florestal e de biodiversidade, tem a parte de fauna, a parte de consultoria ambiental como um todo. Então, se você tem um problema hoje na tua empresa ambiental que você queira resolver, minha ET não está funcionando, eu estou com uma eficiência baixa, ou eu estou com um problema de emissão atmosférica,
né, eu tô dando fora HCl, tá dando fora material particulado, eu já fiz de tudo, não consigo entender. Então, esse tipo de consultoria a gente dá também, tá? Consultorias para empresas menores, porque às vezes a tua empresa é pequenininha, você não tem condição de pagar um especialista para ficar cuidando ali de poucos pontos ambientais. Então, você pode contratar a gente coloca lá um técnico, né, de forma periódica, que faz todos os atendimentos, atende as condicionantes, faz os licenciamentos, as renovações, e a gente dá esse suporte. E é muito interessante esse tipo de suporte para os pequenos, né? Sim. Que quando a gente pensa somente nos grandes, eles têm a estrutura. Aí quando você fala com o menor, ele, putz, eu não consigo pagar um profissional, mas tendo a opção da consultoria é extremamente interessante, né? Em ter esse serviço dentro da empresa, né? Ajuda bastante, porque aí você tem um especialista por um valor muito menor do que se você fosse contratar, né, um profissional naquele calibre para estar trabalhando com você. E nem é necessário, né, Carol? Às vezes não é necessário. Não vai entregar aquilo que precisa, né? Tem isso também. Então, a gente atende dessa forma. E abrimos recentemente, né, a área de clima, a área de mudança climática, com a parte de descarbonização, net zero, né, e o braço do coprocessamento, que ele é feito só em cimenteira, porque a tecnologia é do forno, né, de clinker das cimenteiras. Entretanto, nós também trabalhamos com projetos. Então, se a tua empresa, Carol, tem lá um resíduo que você acha que precisa ser valorizado, né? Olha, hoje eu pago X reais lá para destinar e eu queria saber se eu posso valorizar. E aí eu dou essa resposta para você, tá? Inclusive te indico tecnologias. Olha, precisa secar esse material, precisa triturar esse teu material. Se você fizer, usar tal operação unitária nele e transformar ele num outro produto, digamos assim, você vai ter uma valorização energética muito grande. Então, são esses... São realmente soluções, né? Isso, a Monitori vende soluções ambientais, soluções e sustentáveis, né? Solução para o problema que a pessoa tem ali, né? Tem uma equipe grande, engenheiros ambientais, engenheiros químicos, engenheiro florestal, enfim, eu tenho uma equipe bem robusta, um pessoal assim com mestrado, com doutorado, né? Químicos ambientais, e estão aptos aí para estar dando esse suporte. E a nova área, né, que abriu aí, que é a área do momento, né? Eu fui fazendo cursos, até tem um curso que eu vou fazer agora, vou dar um workshop lá na Áustria, vou participar, né, de um workshop na Áustria, vou ser uma das pessoas que vai passar um pouco, né, do conhecimento do Brasil, da América Latina, o que a gente está fazendo de diferente, porque o Brasil está muito na frente, aí mais do que a gente pensa, sabe? Tem muita gente que acha que não é dessa forma, né, que trabalha, que o Brasil sempre está atrás, ele está desconectado, né, dessa questão ambiental, e não é, né, é o contrário. Eu até ia comentar, né, o mestrado que você fez, né, nós duas somos quase colegas. Quase colegas, a gente tempos diferentes aí. Eu só brinco que eu sentia muito no mestrado, porque ele é engenharia ambiental, né? E eu era uma advogada, né? Então, estudando. Então, eu brinco que eu estudei muito, né? Química, matemática, fiz coisa que não é do nosso dia a dia, mas a gente supera. Então, e esse mestrado traz essa noção pra gente, né? De ver qual que é a situação ambiental hoje, né? Lógico que se a gente for fazer uma comparação, a Alemanha está muito mais atualizada. Tá, muito mais. Eles têm ali, mas não quer dizer que o Brasil não esteja ruim. Exatamente. Né? Principalmente, a gente evoluiu muito, isso, muito mesmo. Nossa matriz energética mudou demais. Legislação também. Os municípios têm cobrado muito, sabe? Isso é ótimo. Né? Ontem até a gente recebeu a visita de um cliente lá na Monitori, e ele é dono de várias empresas, assim, e ele nunca tinha monitorado o ruído ambiental. Nunca. Ele falou, eu nunca precisei, né? E aí ele foi fazer a renovação de uma licença, né? O órgão ambiental devolveu, cadê o ruído ambiental? Tem que fazer. E aí ele falou, não, agora eu vou fazer para todas, tá? O que mais que eu tenho que fazer, me fala. Trouxe todas as licenças pra gente avaliar ali, porque eu quero ver o que mais eu preciso. Passa o momento, a revolta, né? E tem que fazer, não adianta. Tem que fazer, gente. Adianta. Agora, no meio ambiente, eu lembro, né, há muitos anos atrás também, que era uma coisa que só dava despesa, né? É só despesa, e é o primeiro que é mandado embora é a área ambiental. Né? A empresa está passando por um aperto, o pessoal da área ambiental vai. E a área ambiental era abraçar árvore, plantar árvore, sabe? Que é bacana também, gente, mas assim, a área ambiental não é isso. Não é isso, é muito mais. Isso. Essa é uma tecla que eu sempre bato, né? Eu sempre falo, vai muito além disso aí. Vai muito além. Esse é o básico do básico do básico que todo mundo tem que fazer. É muito trabalho, né? Mas a questão ambiental é muito... E ela é muito diversificada também, né?
que você não vai atender somente um quesito, uma questão. Quando você vai falar do ruído ambiental, mas é só para a empresa que faz o ruído? Não. Claro que não. Né? Questão de emissões também não. Claro que não. E hoje você vai ter que atender a área ambiental da empresa da mesma forma, ter esse investimento, que eu digo que não é custo, da mesma forma que você tem que pagar o tributo, que você tem que pagar o colaborador, tudo mais. Então, já tem que mudar essa conscientização dentro da empresa, né? Exatamente. Mas vamos falar, né, sobre os trabalhos vamos falar aí, né? Que é a questão da descarbonização, né? Você falou na questão da descarbonização, net zero, compensação ambiental. Fala um pouquinho do trabalho e o que é isso. Então, a gente, quando fala em descarbonização, é importante, eu sempre falo que nós temos que estudar os 3 pilares. Tá, Carol? O primeiro é a parte de inventário de gases de efeito estufa. Você tem que fazer um bom inventário, tá? Na tua empresa, na tua indústria, para entender que ponto que você está, tá? E que ponto é esse? Quanto você está emitindo de CO2? Se eu não sei como é que eu estou... É o primeiro passo. É o primeiro passo. E as pessoas confundem muito. Porque, não, eu quero compensar, eu quero comprar crédito de carbono. Ok, mas você quer comprar quanto? Não, eu quero ser carbono neutro. Tá, mas você emite quanto? Ué, eu preciso saber disso? Eu só não posso... Eu tenho que pagar para fazer isso? Mas não é rápido, não é assim eu comprar 100 créditos e daí o cara fala assim, não, mas eu quero uns 200 créditos de carbono. A gente tem árvore aqui. E não funciona dessa forma, tá? Então faça primeiro um bom inventário de gases de efeito estufa. Existem lá os 3 escopos, né? Escopo 1, 2 e 3, pelo GHG Protocol. Geralmente se faz o escopo 1 e 2, que são escopos que estão mais na mão do empreendedor, né? Ele sabe quanto que ele gastou de energia elétrica, ele sabe se ele comprou combustível, né? Ele tem esses dados. E o escopo 3, ele é um pouco mais amplo, né? Você pega dados de terceiros, você pega transporte dos seus funcionários, então ele é um escopo um pouco mais complicado, para não dizer muito complicado. Então, eu faria primeiro o escopo 1 e 2, depois faz até um trabalho, né, de levantamento de dados para o escopo 3, e a maioria até desiste no meio do caminho, porque realmente é muito trabalhoso. Você depende de dados de terceiros. A rede é muito grande. Né? E o teu terceiro não tem, né? O teu terceiro, ele não tem o inventário de gás de efeito estufa dele, ele não sabe disso, porque geralmente vai pelo menor preço, né, pelo menor custo. E aí você contrata lá uma transportadora, ela não tem esse controle, aí que começam as complicações quando você fala em escopo 3. Dando só um exemplo pequeno. Mas aí, Carol, faz o inventário de gás de efeito estufa, entende que ponto que você está, quanto que você está emitindo. Você sabe disso? Joia. Muito bem. Vamos fazer mais né, uns 2 anos, pra gente... mas não tenho tempo. Ok, vamos usar esse e já vamos traçar as metas. Mas você tem que ter ali uns 2, 3 anos para entender como é que se comporta, tá? Qual a diferenciação que vai dar, né? E dá diferença. Sabe, teve um cliente que a gente está fazendo faz 3 anos. Esse ano agora que ele vai começar com a parte de descarbonização. E ele mudou muito por causa de custo mesmo, tá? Ele usava um combustível, passou a usar outro, daí passou a usar outra coisa. Nossa, variou demais. Demais mesmo, né? Porque ele usava numa caldeira ali dele uma biomassa. E aí ele passou a utilizar xisto. Xisto é um combustível derivado de petróleo. Óbvio, né, que você vai deixar de emitir, né, usando, né, um material biogênico, vai passar a utilizar um combustível fóssil. Então, né, o teu impacto foi muito maior. Então, é importante avaliar isso. Feito isso, aí a gente parte para a descarbonização. E o que é a descarbonização? É entender onde eu posso reduzir, tá? Eu costumo falar assim, digamos que você está endividada, Carol. Aí você já vem falar comigo, eu quero um empréstimo, porque eu estou gastando demais, né? Mas antes de fazer um empréstimo, Carol, vamos olhar aqui tuas contas. O que você está gastando demais, né? Olha lá, Carol, em cabeleireiro você está gastando R$3.000 no mês. Fortuna. Não dá para você fazer o cabelo em casa? Dá. Então, olha, de 3.000 a gente passa para 1.000. Tá? Olha, você está comendo filé mignon todos os dias, Carol. Puxa, não dá para fazer aí um dia sem carne, né? Até para questão do planeta. O ovo tá caro, né? Também, né? Mas dá para passar pro ovo. Né? Então, a descarbonização é isso. Eu vou escolher ali o que eu posso reduzir. Onde eu posso reduzir a minha emissão? Onde eu posso trocar por outras ferramentas, por outras tecnologias que eu consiga reduzir aquela minha tonelada de CO2. A primeira coisa que vem na cabeça, o que é? Vamos deixar de utilizar o combustível fóssil e passar para uma biomassa, para um resíduo. Veja, é uma boa opção? Claro que é. Nem sempre é a melhor. Porque tem indústria que não tem emissão tão significativa. Ela usa, né, energia elétrica. E aí? Como é que a gente faz? Né?
Energia elétrica, por exemplo, o que tem que fazer? Você compra tudo hoje da Copel? Posso falar? Agora falei. Pode, não tem problema. Será que a gente não pode comprar uma parte dessa energia do mercado, né, mercado livre? Tá? E quando eu for escolher essa energia do mercado, olha, eu quero opções que a fonte geradora dessa energia que eu estou comprando seja energia solar, seja energia eólica, você já compra energia limpa. E aí, quando você vai computar isso, porque esse dado é descarbonização, você volta lá no inventário, né? E você tem isso de forma automática. Olha, eu vou reduzir 30% das minhas emissões, eu vou reduzir 30% da linha de energia elétrica, sabe? A questão de ar-condicionado, né? Também um exemplo interessante, que é um pouquinho do greenwashing lá. Eu não gero mais gás, né, do ar-condicionado. Tá, você deixou de usar ar-condicionado, então. Não, é que agora eu terceirizei. Agora vem uma empresa terceira, ela que troca o gás. Gente, o gás está sendo, né? Sendo usado da mesma maneira. Usado da mesma forma. Às vezes também é uma questão de entendimento da pessoa, né? Isso. Ela acha, fazendo isso eu não vou estar gerando emissões ou tudo mais. Às vezes até essa orientação, que é uma coisinha mínima, né? Sim. É que ela pega na mão ali e explica, né? Porque a gente fala muito entender. em CO2, mas se você joga lá para o metano, por exemplo, o metano é mais de 20 vezes mais poluente que o próprio CO2. E você tem outros gases, né, que são 300, 400 vezes mais poluentes, que são gases, por exemplo, que podem estar presentes no ar-condicionado. E ficam na atmosfera. E ficam na atmosfera por muito tempo. Então, essas trocas inteligentes é que tem que ser avaliadas, sabe? Isso é a parte de descarbonização. E isso envolve aí, né, a parte de combustível mesmo, milhares de coisas, né? Por isso que a busca, por exemplo, de biomassas, ela está enorme, né? Enorme. A Europa, ela está começando a cobrar por tonelada de CO2 que você não compensou, né? Que a gente já vai chegar lá. Então, eles estão procurando o quê? Descarbonizar, né? Lá em Portugal, eles tá sendo cobrado, né, 90 euros por tonelada de CO2 equivalente emitida. Né? A Alemanha pode chegar a 140 euros. E aqui no Brasil não estamos cobrando, por enquanto. Ainda não. Tem a lei, né, que está tramitando aí, o Senado já tramitou pelo Senado, já passou e ela vai entrar regulando, né, esse mercado de carbono. Então é bem provável que o Brasil vá passar a cobrar, claro, né, Carol? Meu Deus, por que não cobraria, né? A gente paga tudo, tudo tem que pagar, né? Tudo tem que pagar. Mas eu acho que se não fizer essas regulamentações, fica muito difícil, né, de acompanhar. Lógico que o mercado ele começa a exigir. Né? As empresas, as multinacionais, tudo elas começam a exigir do fornecedor aqui, do prestador de serviços. Mas também precisa ter uma regulamentação. Não adianta a gente ficar esperando só que o mercado faça isso. Não, né? não faz. E a gente já está vendo, né, aí na questão, né, do Congresso, da Assembleia, do Legislativo em geral, bastante legislação relativa a esse assunto, né? Sim. Então, aquilo que antes era... como eu digo, quando eu estudava era só uma leve ideia de alguma coisa que vai ser feito, né? No futuro, hoje ele já está se tornando concreto, né? Já. As leis estão chegando, tá? No Brasil vai chegar. O inventário de gás de efeito estufa, que hoje é algo que não é exigido, é uma boa prática, mas não tem uma lei que te obriga a fazer isso. Isso vai entrar. Tá? Aqui no estado do Paraná vai entrar, né? Essa própria legislação, ela vai, isso Brasil falando, ela vai entrar cobrando, né, esses inventários, né, dos estados e os estados por si, dos municípios, enfim, as empresas vão ter que prestar conta. E aí entra de novo, né, na questão da descarbonização, é onde a gente tem que bater mais, tá? São ações que a gente possa reduzir essa pegada de carbono, tá? Então esse é um dos serviços que a gente faz, porque não isso é muito customizado, Carol. Eu posso te passar uma receita aqui, o pessoal pode até estar anotando o que eu estou falando, mas não é uma receita, porque uma fábrica de papel tem uma pegada, uma fábrica de cimento tem outra pegada, uma fábrica de alimentos é outra coisa, isso é muito, muito complicado. Sabe? Ele varia, né? Ele varia demais. Que ele tem ele ali, varia né? demais. E quando você fala na questão da descarbonização, do net zero, o que seria essa a ligação entre uma outra ou a diferença entre esses temas, né? É que a compensação também. Isso. A descarbonização é quando você está reduzindo as suas emissões, buscando reduzir a tua dívida ali, né? E o net zero é a busca aí, né, do mundo em chegar no tal do carbono neutro, ou seja, tudo aquilo que eu emito, eu consigo compensar, tá?
Então, o net zero é o chamado, digamos, Não o é carbono. especificamente dentro da empresa, ela pode utilizar outros meios de compensação. Pode. Porque depois da descarbonização, fazendo todo esse exercício, Carol, e é o exercício de descarbonização que tem que ser feito todo o tempo. E não faz do dia para a noite, né? Não. Quer um exemplo? Vamos dizer, pandemia. Falava-se em carro elétrico, carro híbrido. Você pensava em comprar um, Carol? Não. Ele era muito... Se a gente for falar na questão era meio da tecnológico, meio coisa da China, né? Do Japão. Uma, quem que usa isso? E um carro custo elétrico. muito alto também, né? Pois é. Hoje em dia, qual carro que todo mundo quer? Elétrico. Eu acabei de trocar o meu. Peguei um híbrido. Né? E vindo pra cá, assim, é engraçado que você tá dirigindo, daqui a pouco ele aciona o motor a combustível, porque ele precisa de mais torque, potência, né? Não sou engenheira mecânica, de potência e tal. E aí, quando você tá mais estável, o carro daí não faz barulho, né? Porque ele aciona a parte elétrica. Tem 2 baterias e tal, o tanque é bem pequenininho. Então, assim, nem eu pensava, sabe? E veja, do híbrido, talvez rápido. Muito rápido, talvez a gente migre lá para um carro elétrico, né? Agora, equipamentos da tua empresa, né? Isso dentro da descarbonização, equipamentos dentro da tua empresa. Você pode comprar, ao invés de utilizar uma empilhadeira a gás, vamos utilizar uma empilhadeira elétrica, né? Faz essa troca. Tá? Mas depois que você esgota todas essas possibilidades, né, e lembrando que isso tem que ser feito um exercício todo o tempo, porque as tecnologias vão surgindo todo o tempo, depois que terminou o exercício da descarbonização, aí a gente entra na parte da compensação. Olha, cheguei no meu limite. Depois desse valor aqui, eu não consigo mais reduzir. Eu vou ter essa emissão de carbono mesmo. Né? 300 quilos de CO2, 200 toneladas de CO2 equivalente, enfim, essa é a minha conta. E aí essa conta, se você não compensar, tu vai ter que pagar, tá? E aí a forma de compensação é, por exemplo, a compra aí de crédito de carbono, tá? Ou participando, né, de projetos que tenham, né, essa pegada no sentido, essa pegada sustentável, sei lá, de compensar, né, o carbono que você está emitindo, tá? E aí tem N projetos. A gente tem vários projetos. O ideal dos mundos é você compensar o mais próximo, né, da tua região, do local da emissão. Né? Entretanto, a maioria dos projetos hoje, a maioria esmagadora, estão na Amazônia, né? A maioria dos projetos estão lá, mas nós temos aqui no Paraná alguns projetos bem interessantes. O que tem que avaliar desses projetos? Existem os projetos que são regulamentados pela ONU, tá? Então, quando você vai comprar os créditos ali, né, para fazer a tua compensação, enfim, esse valor é bem maior, chega a ser 30%, 50% mais caro, até mais, tá? Porque eles sofreram, digamos, um processo de auditoria, eles são homologados, entre aspas, digamos assim, pela regulamentação. E existe o voluntário, né? Esse voluntário aí, ele não é... Não é que não está regulamentado, mas assim, ele não passou por um processo de homologação, né? Ele é um mercado voluntário. E é o que mais tem, tá? Mais tem esse mercado voluntário que você, né? Olha, eu quero compensar X quantidade aqui, né, de carbono, e ele faz essa compensação para você, te emite um certificado, enfim. O voluntário, ele vai estar no pessoal que tem as áreas verdes, que querem fazer a compensação. Isso. Né? Ele ficaria nessa parte do voluntário. Isso. E daí o homologado pela ONU já seria um projeto diferenciado. Exatamente. Você sabe algum modelo da ONU, assim, que... E eu posso te passar depois, Carol, eu não lembro de cabeça. Eu não queria indicar nomes também. Por que eu te falo isso? Porque, assim, isso também muda muito, né? Isso, cada projeto que a Monitore faz nesse sentido, a gente faz essas indicações, né? Quando o cliente, assim, nos pede. E aí a gente faz toda essa homologação, a gente vai no local, a gente levanta a documentação que eles têm, a gente avalia, né? Porque isso também muda de um ano para o outro, sabe? Então, a minha maior preocupação, assim, é você indicar um local e ele tá usando a mesma árvore para, né, vários e vários projetos. Para várias outras situações, como, né? a gente já aconteceu isso, tá? Então, nesse caso, busca a consultoria mesmo, porque a consultoria vai indicar o melhor, né? Exato. Aí a gente faz... o preço da Monitore não é o mais barato, entendeu? Porque a gente realmente faz um trabalho diferenciado, né? Aquilo que eu estou te indicando, pela Carol... qualidade do serviço, exato. né? Aquilo que eu estou te indicando, você pode ir com segurança, tá? E se você tiver alguma dúvida, tá, mas como é que você sabe que essa empresa aqui é confiável? Tá aqui a documentação, entendeu? Eles têm licenciamento, eles têm isso, eles têm aquilo, eles têm... Sabe? Eu consigo te provar
documentalmente, né? Vamos lá visitar, eu faço questão que você vá visitar também o local, sabe? Para você ter essa certeza do que você está É o fazendo. preço da qualidade, né? E quando você vai pensar em meio ambiente também, né? Já que você está investindo, já que você está trabalhando com aquilo, com aquela melhoria, se você for pegar o mais barato, às vezes aquilo ali pode se tornar mais caro no final das contas. Muitas né? vezes, Então, né, Carol? Muitas vezes, tá? Também semana passada um cliente ligou pra gente falando assim, você não me dá um desconto naquela proposta que você fez? Eu falei, qual a proposta? Eu procurei. Eu falei, não posso te dar, né, um descontinho ali, mas o preço... Não, eu queria, porque eu já fiz o trabalho, eu achei caro, fiz com outro e o processo voltou no órgão ambiental, porque... Eu falei, mas infelizmente... Além do mais, assim, você ia ter que remendar o outro remendar, trabalho. eu falei, olha, eu não consigo mesmo, né? Infelizmente, eu vou ter que avaliar o que foi feito, eu vou ter que conversar com o órgão ambiental, nós vamos ter que ir lá, explicar, pedir desculpa. Na verdade, eu vou te cobrar mais. Com certeza. Porque são horas técnicas a mais, né? Eu vou ter que estudar mais. Tivesse feito lá atrás, então é a história do barato ser caro. Né? Essa é uma problemática que a gente tem muito também na área da advocacia ambiental. Imagino, Carol. Vamos fazer um trabalho com o órgão ambiental, uma defesa, alguma coisa. Não, mas o outro fez mais barato. Então, fique à vontade, fica à né? vontade. Fica à vontade. O problema é que depois, para a gente corrigir, ele fica mais caro. Então, é uma situação mesmo real que a gente tem hoje em dia. A pessoa cria um problema enorme. Cria uma problemática, né? Que às vezes você não consegue solucionar mais. Às vezes dá embargo, né? Porque tem muita gente que fala, não, bate no pé, não, chá comigo aqui que eu resolvo. Esse embargo eu já... Sou chapa lá do órgão ambiental. Gente, isso não existe mais. Não existe mais isso. Sabe? Órgão ambiental, eles são super técnicos, são sérios, entendeu? Eles avaliam o projeto, né? Tem a tua RT no meio ali, sabe? Não tem como. Essa história não tem como. Ele é meu amigo, eu sempre comento, isso já passou. Isso é dos nossos avós, já gente. Passou, não sabe, tem já mais. passou, não existe mais, sabe? Pois é. E aí você estava falando, trabalhando com a descarbonização, trabalhando com a compensação, você alcança o net zero. Isso. Que seria um objetivo mundial para 2030. Todo mundo. Então, dentro das metas estabelecidas, né, a gente está caminhando isso para 2050, tá? Então o pessoal ainda tem um tempo. Tem, o problema sim, são os nossos governos, né? Sem falar em políticos à parte, mas o Bolsonaro assinou lá, né, como signatário, né, Brasil signatário, o Lula também fez, né, inclusive o Lula apertou um pouco mais, né, a proposta Brasil para isso, e eu acho assim, aplausos para ambos, né, mas é difícil porque é difícil. Tá? Custa muito, na meta, né? Custa muito. Acabei de falar para você. É simples. Troca uma empilhadeira a gás por uma empilhadeira a diesel. Quanto custa isso? Tá? Quem que vai querer comprar empilhadeira a gás hoje? Porque você também está transferindo o problema, né? Quem que vai querer comprar isso? Os carros, vamos todo mundo trocar de... Gente, não funciona assim. Isso tem um tempo para acontecer, tá? Os prédios novos, né? O prédio que eu tô, ele tem 4 anos, não tem energia solar. Já deveria ter vindo. Nem cisterna. Não. Então, entende? Viu? É uma problemática. O projeto é lindo, né? Nos a gente prédios, mas não tem. Uma problemática nos prédios hoje em dia é que você não vê nem o abrigo de resíduos de maneira adequada. Exato. Quanto mais você vai ter a questão da energia solar e da cisterna, né? Exato. Então, olha, aqui vai ter que ter o espaço para o reciclável, para o orgânico, para todos os outros tipos de resíduos ali. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Então, se nem isso já está no projeto, quanto mais as outras coisas, né? Então, é uma problemática bem grande. E essa chave já deveria ter sido virada, né? Já deveria ter sido virada. E não foi. Então, é uma problema. E é mundial isso, tá? Porque o Brasil... Repito para você, fiquei uma temporada nos Estados Unidos estudando, fiz um curso lá, agora, voltei comecinho de fevereiro. Muito bem. No condomínio que eu tava, né, a gente alugou uma casa, né, as meninas foram comigo, né, minhas filhas, e meu marido também, enfim, não tinha separação de lixo. A gente estranha, né? Sabe? Uma coisa assim... Aí eu cheguei a ligar, né, porque a gente locou pelo Airbnb, eu cheguei a mandei mensagem lá, eu falei, onde que é a separação? Não tem, não, é tudo misturado, a gente não faz. E aquilo eu não consegui fazer, tá? Eu não consegui. Eu fiz, separei, eu sei que eu jogava, ia tudo junto, mas... Pelo menos no saquinho ali estava separado. Não... Eu fiz a mesma coisa. Não consigo fazer. Minhas filhas não conseguem fazer. É uma coisa assim, e lá é muita sacola, é muita embalagem, é a embalagem da embalagem, você vai abrindo, o troço é desse tamanho e...
a embalagem é 50 vezes maior, né? Quase o dobro do peso Olha, do produto em embalagem. Exatamente. Então, é muita coisa e, veja, os Estados Unidos está muito, muito aquém da gente. Eles têm muito e não querem, né? Eu não vi avanços em relação a isso, sabe? Eles não exigem, mas você quase não vê avanço nisso também. Eu Tem também algumas passei coisas essa mesma interessantes, problemática, né? é interessante. Tem, assim, eles têm aquele triturador, né? Que você joga comida, tritura e daí vai direto para a rede de esgoto, acho interessante. O papel higiênico, né? Você dá a descarga e ele vai, não tem o lixinho como a gente tem. Então, são coisas interessantes, assim, né? Porque aí você pode perguntar, tá, mas e o lodo de tudo isso? O lodo você pode secar e transformar ele em combustível. Né? Porque o que vai ter no futuro de combustível alternativo, Carol? Você vai lembrar de mim, quem está ouvindo a gente vai lembrar. A gente vai ter lixo gerado na casa da gente e vai ter lodo de esgoto. Porque a gente come e vai ao banheiro todos os dias. Vai ter isso. Quanto? 5, 10 anos? Tá? Vai ter muita indústria utilizando. Que foi a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, né? Sobre o uso de lodo de esgoto para combustível. Tá? O lodo de esgoto seco, ele tem um poder calorífico bem interessante. O que é o poder calorífico? É a quantidade de calor, né? Assim, nas entrelinhas aí, que aquela substância consegue fornecer, né? Quando você ateia fogo, ela... Tá? O que tem mais poder calorífico, por exemplo? Um pedaço de papel ou o diesel? O diesel, né? Então, só para entender. Então, e é importante falar, né? Isso aí você vai usar na indústria, dentro de fornos adequados, com filtragem e tudo mais. Não é para queimar no fundo de casa. Não, senão, às vezes por o pessoal favor, escuta, gente. Por favor, gente. Não, estamos falando de processos industriais. Exatamente. Dentro de casa é separar o lixo, gente. Fazer essa tarefa, né? Fazer básica. A tarefa básica. Tá. E é uma coisa que hoje em dia já está, né? E evitar queimada, né? Queimada, botar lixo ali na frente de casa, botar fogo. Por favor, não façam isso, né? Além de... Às vezes, né, pega fogo na casa, pega fogo em plantação, em florestas nativas, né? Você gera aí uma quantidade de CO2 aí significativa, tá? Não é legal, gente. Não façam isso também. É difícil de mudar, né? Não façam. E uma coisa, você estava falando nessa questão. A empresa, ela vai fazer não somente por força de lei, né, mas por força de mercado. A empresa que trabalha com essa parte, né, da descarbonização, das compensações, ela tem uma vantagem competitiva no mercado? Hoje ela está dando uma diferença em relação a isso, em relação às outras que não estão fazendo? Olha, hoje alguns bancos já exigem que você tenha planos, né, metas, e mostre, né, as ações que você está fazendo em relação à descarbonização. Né, quais são as tuas metas para atingir aí o net zero? Senão, eles não te emprestam dinheiro. Não vai liberar a bolsinha ali de jeito nenhum, Não. É interessante, né, que a gente fala muito na questão do ESG. Então tá indo meio goela abaixo também, sabe? Tá. Não vamos achar que tá todo mundo, o mundo mudou, né? Depois da pandemia, o mundo mudou, estamos todos de mão dada, o planeta, né? Viva... Não, gente, sinto muito. O mar de Veneza clareou? Não, tá? O que tudo são business, gente. Tudo são business, né? Tudo são negócios. E que bom que os negócios caminharam para esse lado. Sabe? A área ambiental, né? A era da área ambiental, ela chegou, não vai chegar, não, ela já chegou e é o momento, né, de nós, como profissionais, a gente também nadar no mar que a gente tanto estudou, a gente tanto ama, né? Eu amo o que eu faço, sou apaixonada pela minha profissão. A gente é apaixonado, né? Eu digo, quando você trabalha na área ambiental, você se apaixona de uma maneira que não tem como descrever isso, né? E até aquilo que eu falei, da ISO, por exemplo, né? A ISO 14000, ISO 9000, enfim, já tem lá 2 requisitos que vão exigir planos, né, e atendimento à questão das mudanças climáticas. Então, tá? Não tem muito o que... Não tem o que fazer. A gente comenta muito na questão do ISG, né? Ele tem uma forte pegada na questão social, na questão de governança. Sim. E geralmente o pessoal comenta assim, o ambiental tá na lei, não tem muita coisa para fazer além disso, né? Mas esse tá na lei ou as ações ambientais que você tem que fazer, muitas vezes tem que mudar todo um paradigma, tem que mudar toda uma cultura da empresa. Sim. Né? Então, para você realmente estar adequado ao ESG e não fazer o famoso, né, temido greenwashing, ele tem muito ainda, né? muito caminho a ser trilhado ainda, né?
tem caminho, mas a gente está trilhando rápido, sabe? Respondendo de novo a sua pergunta, assim, eu acho que... acho não, tá? É o que eu vejo. As empresas que não estiverem adequadas, elas vão ter... vão morrer? Não sei, né, Carol? Não sei se vão deixar de existir. Isso é muito complicado para a gente responder. Mas, assim, se você quer crescer, se você, né, quer fazer escala na tua empresa, se você vai precisar disso. Tá? As cobranças, né, de legislação estão cada vez maiores e hoje você quer vender para uma grande empresa, quero vender para uma grande empresa automobilística, quero, né, vender tapete para essa empresa automobilística. Você tem que ter os requisitos ambientais ali. E não é só atendimento do que está na licença. Sinto muito. É muito além disso, tá? Ele vai perguntar quais são suas metas. Até porque, Carol, existe, né, uma legislação brasileira que fala o seguinte, que o governo, ele pede para você fazer metas do seu setor. Então, se você é do setor de papel, você tem que ter metas referentes à descarbonização para atingir o net zero, tá? Você tem que ter as suas metas. Se você não tiver, o governo vai fazer para você. Então, digamos, se a área de bebidas, né, não tem meta nenhuma, tá, o governo vai passar essas metas. Então, não adianta, é melhor você reunir com o teu setor mesmo, né? O teu setor, que seja plausível. Né, porque aí se reúne com outras, né, outras empresas que fazem o mesmo que você, vê o que é plausível, o que dá para fazer. Né, a gente falava em 2025 ano que vem, mas 2025, 2030 e 2050. O que você está fazendo de diferente, Carol, na tua empresa? Né? Porque é um setor, gente. Tá? É o setor. Eu usava um equipamento, estou fazendo um CAPEX para o outro equipamento. Né? E aí você vai lá no BNDES, olha, estou fazendo um CAPEX para, né, preciso de dinheiro para fazer isso, preciso para esse equipamento, que são ações, né, para descarbonização. Então é tudo uma teia, você viu? É tudo amarrado, né? Não tem como tudo você amarrado. Escapar nisso, né? Você tinha comentado na questão da transição energética. Uhum. Seria essa mudança mesmo, por exemplo, do combustível fóssil para a energia limpa? Tem alguma outra coisa? E como que está sendo hoje, na tua visão, a realidade do Brasil? Então, a transição energética, ela também, a gente já está caminhando nela, tá? Eu até escrevi um artigo há muitos anos atrás e esse artigo falava que até 2050 a gente ia depender muito, né, do petróleo como combustível, né? E veja, eu preciso rever esse artigo porque veja que bacana. Isso foi há, sei lá, quase 10 anos atrás. Não, essa matriz ela mudou demais. Tá? A transição energética ela já está acontecendo e ela vai né, seguir esse processo não só na indústria, mas dentro da casa da gente. Tá? Então, a matriz energética ela vai mudar mesmo. Né? Eu acredito que a gente reduz aí, no mínimo 50% aí, num período curto, olha que bacana, curto de tempo. Tá? É uma visão. Vou falar do meu carro para você de novo. O carro que eu tinha, para encher o tanque dele, eu gastava lá R$300, né? Esse carro ele é maior e para encher o tanque é 180. Por quê? Porque parte dele já é elétrico. Né? E então, dura muito mais, né? Dura muito mais. Então, sim, ele chega a fazer 26 na rua. 26 km por 1 litro. Tá? Na rua, né? Na estrada ele exige mais, aí ele gasta, né? Uma viagem ele gasta um pouco mais. Ele precisa daí do motor a combustão. Então, já é um processo. Você concorda? Eu te dei um exemplo prático. Nossa, um exemplo extremamente porque prático. A transição, ela já está acontecendo. Os próximos carros, a Renault lançou agora, eu já falei o nome, né? A Renault lançou um carro barato agora, se não me engano, também totalmente elétrico, tá? Meu marido falou, acho que eu vou comprar esse carro, porque é um carro para dia a dia, né? Para andar por aí. Cidade. Para cidade. Levar as meninas na escola, aquela coisa toda. O que ele vai gastar de combustível, né? Então vai ser bom para o bolso, é um carro barato, até não é um carro tão caro, porque barateou também, né? E né, a parte de transição energética vai chegar, aliás, estou me contradizendo, né? Ela já chegou e... Já chegou, já está aí. Já está aí. E tem muitas pessoas que às vezes criticam, você vai usar o carro elétrico, ele vai ter uma problemática no futuro, na questão da reciclagem, ou então, poxa, não está gastando combustível, mas está gastando energia elétrica. Mas aí é que está a questão de você botar na balança, né? Botar na balança, tá? Botar na balança. O que vale mais. O que o pessoal pergunta é a questão das baterias, por exemplo, né? O que vai ser feito com essas baterias e tal? Isso é uma questão interessante. Eu estive na Suíça ano passado, uma missão industrial lá, até te convido, Carol, tá? Tem essa missão da Áustria agora, se você quiser ir, vai ter a da Suíça também, a do Suíça agora em junho. E aí você vê, né, tudo que esse pessoal está fazendo de interessante. E aí eu visitei uma indústria lá,
era uma startup e o cara, assim, né, bombou. Isso vai chegar no Brasil esse ano, se é que já não chegou. Ele recupera essas baterias, tá? Ele tem um equipamento que ele abre, né, toda essa bateria, tá? E aí ele tritura os metais pesados, vende esses metais pesados, vende a parte plástica. Então, assim, ele consegue reaproveitar, né, todas as partes, tá? E aproveitar uma parte da bateria para outras, assim. Então, é algo bem, bem interessante. A gente chegou lá, ele estava até dando entrevista também e tal, e tava bombando lá. Então, tudo tem solução, sabe? Tudo tem E é interessante solução. essa questão da reciclagem, né? Você veja, a gente ainda está caminhando a passos lentos para entrar num comércio, para iniciar um comércio de veículo elétrico. Sim. Eles já estão trabalhando com a reciclagem. Eu brinco que quando eu fiz o mestrado que estava na Alemanha, e foi nos idos de 2012, aqui ainda estava falando no início da energia fotovoltaica. Lá eles já estavam estudando a reciclagem das placas fotovoltaicas, que seria um problema daqui a 25 anos. Essa é a grande diferença, né? Então, é interessante isso também, Mas a gente correu Pensar. muito. A gente correu muito, Carol, de lá para cá também, sabe? Eu tenho uma filial da minha empresa lá no Ceará, e lá, assim, onde você vai tem placa solar, sabe? Onde você vai. Até umas coisas que eu até não gosto, não concordo muito, né? Estão derrubando algumas áreas, assim, com florestas e tal, para colocar placa solar. Né? Então, o Estado vai crescer muito, né? E aí tem outras coisas, né, Carol? Entrando na descarbonização de novo, né? Porque a gente fala muito crédito de carbono, não sei o que, mas, gente, a gente tem muita coisa para mexer com a descarbonização, que é o tal do hidrogênio verde, né? Que vai ser um combustível. É uma aposta muito grande. É uma aposta muito grande, combustível sintético, né, a partir dele. Então, também os estudos estão muito acelerados, né, nesse sentido. Tá? Nossa, muito joia. Quando a gente fala na questão do hidrogênio verde, né, você tem uma opção, né, uma gama de opções muito grande, né? E se realmente for aplicado, seria extremamente interessante para a gente, né, no futuro. E é uma pena que a gente não né, essas coisas, por que a gente não fez isso antes, né, cara? Só agora, sabe? Deixar chegar no ponto que tá. Acho né? que fica esperando, né? Às vezes eu dou umas devagadas, aqui, assim, sabe? Não, mas volto, né, pra realidade. Às vezes, quando eu penso nesse ponto, eu digo assim, ainda bem que a gente tá mexendo. Se não tivesse feito antes, tem que pensar né? dessa forma. E me conta uma coisa, uma pergunta agora, uma curiosidade prática nossa, né? Quais são os principais obstáculos que você encontra na empresa quando você vai prestar o teu serviço? Digamos que seja um serviço de inventário, de carbono ou qualquer outro serviço. Essa é fácil. Essa é fácil. As pessoas. Eu vou entrar numa seara complicada aqui, mas assim, a questão de ser mulher um pouco, dependendo da indústria que você vai, é complicado, né? Você tem que... Ainda? Opa. Ainda bate nisso. Você sobe, né, um pouco do Brasil, região norte, nordeste, eles ainda você sente muito de ter que bater na mesa. Mas não pode assim, desistir, sabe? né? Não pode desistir, não desiste. Esse é um ponto, né? Mas são as pessoas mesmo, né? O pessoal também acreditar nisso. Você vai falar aqui no sul, né? Agora você vai chegando mais para o interior, o pessoal tem muita dúvida, não acreditam muito nas coisas, sempre fizeram daquele jeito, né? Então, é algo novo. Veja, vou falar de hidrogênio verde, vou falar de descarbonização, sabe? É uma coisa assim que é difícil entrar na cabeça das pessoas. Da cultura, né? Mas sai é possível, demais. né? Claro que possível, não. Né? A gente... Essa nossa desiste, geração, né? Carol, essa nossa geração a gente veio para isso, entendeu? Nossa missão é essa, abrir porta, vamos fazer, sabe? E eu amo ser desafiada também, entendeu? Tu tá falando que não? Não dá? Não Diga dá. pra mim que não dá. Então vem cá. Você me dá quantos dias para isso? Você faz comigo? Se você me ajudar, aí o cara topa até vou provar que não dá, né? Pra manter o desafio. E é engraçado os olhinhos, assim, né? Que você vai fazendo, eles vão olhando, os olhinhos vão diminuindo, assim, sabe? E aí você consegue, né, convencer, né? E é muito bacana, né, de ver a mudança que acontece, né, em relação a isso. Mas para quem, né, começou como estagiária, né? Sim. Teimosa lá no começo, você acha que agora não vai ser? Menina. Aqui a teimosia né? Nasci, meu pai disse que eu nasci assim.
Já nasceu teimosa. Já nasci nasceu teimosa, briguenta. correndo, falando rápido, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. O dia que eu Um não tô furacão. fazendo... o dia que eu não tô fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu fico até em depressão, assim, sabe? Não, né? Não, o que tá O acontecendo? que aconteceu? Tá Né? dodói? Tá tudo bem, né? É bom, eu gosto, sabe? mas- Eu acho que eu nasci assim para fazer diferença, sabe? Diferença E tá para as fazendo. pessoas, não E tá pro fazendo. planeta, para as pessoas. Eu não faço para mim. E tá fazendo, com certeza. Eu Com gosto certeza, assim de e pegar um projeto, terminar, trabalho muito bem finalizar. feito. Obrigada, Carol. Obrigada. Né? E viu, eu queria agradecer muito, né, a tua vinda aqui, a oportunidade. É uma moça difícil de conseguir agenda, tá? Então, pra gente aqui é uma alegria enorme Obrigada, receber. Carol. Lógico Obrigada que a gente mesmo. tem assunto para muito mais coisas, Tem. né? Tanto que eu tive que limitar, né? Falei, nós vamos falar sobre o quê, né? Porque Vamos senão... botar um assunto que senão a gente fica falando. Mas também quero deixar as portas abertas Obrigada. para, né, você vir de novo conversar com a gente. Claro, né? fico à Trazendo disposição. novos assuntos, novidades aí e tudo mais. Obrigada a todos aí. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Deus abençoe. E vamos juntos, né? Nesse caminho aí de descarbonização, nesse caminho de net zero, que é pra gente, pro nosso planeta, para os nossos descendentes, né? Exatamente. É o legado que a nossa geração vai deixar, sabe, para eles. Destruíram muita coisa lá atrás, a gente tem que recuperar. E olha Tem que que coisa recuperar bonita isso, né? A gente E o tempo recuperar. hoje, né? Eu acho que isso é bem bacana. Bacana, Obrigada. muito obrigada, viu? Obrigada. E o legado é a nossa palavra. É isso aí. E a nossa dica de hoje é um livro, Mercado de Carbono e Sustentabilidade, da Natasha Tredenpol. Este livro aborda os principais elementos de um sistema de comércio de emissões usando o mercado europeu como principal referência, para explorar como o Brasil pode regulamentar e implementar um mercado de carbono para auxiliar na redução de emissões de gases de efeito estufa. Vale muito a pena a leitura. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas sociais e ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto, que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é a nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, eu termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!